Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Zé. Estou aqui para compartilhar com vocês que ainda não conhecem também algumas informações a respeito do canal. Aqui eu faço postagem de alguns eventos, algumas coisas que eu faço no dia a dia, receitas, o desenvolvimento aqui da minha criação, alguns locais onde eu passo também para compartilhar com vocês e algumas dicas. Então aí, como vocês podem observar no vídeo de hoje, estou fazendo aqui a receita de um pão de frios, aqui usando o ovo de galinha caipira. Já adicionei sal, açúcar, coloquei 3 ovos, aí para uma média de 1 kg de trigo. Essa receita, ela saiu em torno de 800 gramas. Então foi usado também 2 sachês de fermento seco, aí uma canequinha dessa de óleo, essa xícara pequena, melhor dizendo. E agora na parte que eu estou fazendo a mistura de todos os ingredientes. Depois que já estava tudo misturado, aí o que eu fiz? Aí é hora de pegar e deixar a massa, o fermento fazer a parte dele aqui, agir para fazer a função dele aqui na massa. Aí depois que a gente deixa ela já pronta assim, é bem importante cobrir para que ela possa desenvolver bem. E como estava um dia bem quente, então o fermento ele agiu bem rápido. Então depois que a massa, dependendo da temperatura que estiver, aí a gente tem que observar se ela está assim, igual podemos observar agora, ela está uma massa já porosa, sinal que o fermento já fez a função dele. E agora a gente vai acrescentando a farinha até dar o ponto de estar sovando essa massa aqui. Aí no final do vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quais foram os ingredientes usados. Mas aí vocês vão observar que essa massa ela fica bem amarelinha, justamente porque eu sempre gosto de fazer com o ovo das galinhas que eu crio aqui, a galinha ovos de galinha caipira. Então muitas vezes esses ingredientes assim dão um sabor a mais na massa que a gente está preparando aqui. Então nós vamos ver agora que essa massa ela já não está grudando mais na mão, está soltando com facilidade e não está uma massa seca também. Aí logo em seguida a gente vai estar fazendo a divisão em 3 partes. Como eu ia usar uma forma grande, eu dividi em 3. Mas aí depende da quantidade que a pessoa vai estar fazendo. Então aqui já está na hora de um recheio. Eu vou usar nesse recheio aqui, eu usei presunto, mas pode ser mortadela também, outros ingredientes. Aí eu vou também colocar o queijo mussarela. Pode ser ele cortadinho ou pode ser assim também, em fatias. Eu prefiro fazer assim, que aí facilita. No caso também a pessoa pode colocar recheio a mais se quiser. Aí eu também costumo colocar um pouquinho de orégano, que eu gosto de colocar um pouco de orégano na massa, ou melhor no recheio, que dá um sabor a mais também no salgado que a gente vai estar fazendo. E essa mesma massa a gente pode também fazer ela doce se quiser, é só mudar o recheio. Então aí tem essa vantagem também. Aí nós podemos agora observar que é a hora de fazer de enrolar essa massa. Pode enrolar devagarzinho. Se ela começar a grudar um pouco, a pessoa pode passar um pouquinho só de margarina, bem pouco, ou um pouquinho só de farinha para ela não grudar. Mas seria ideal um pouquinho de margarina para não correr o risco dela ficar uma massa ressecada depois. Aí já estamos terminando o primeiro aqui. Ela deu uma grudadinha no fundo ali, mas foi só um pouquinho só. Então um do pão de frios aqui já está pronto. Ficou uma massa bem amarelinha, saborosa também. Se a pessoa não quiser colocar recheio também dá, porque é um tipo de pão, aí todas elas já estão enroladinha, só dei uma adiantada no processo, porque senão o vídeo fica muito longo. E agora a gente cobre e deixa
dependendo da temperatura. Agora descansar por um período, em torno de 20 a 30 minutinhos. Se tiver muito quente, talvez pode ser até menos, porque depois ela ainda vai crescer lá dentro do forno. Aí já está pronto. Aí eu também gosto de tomate. Eu não coloco muito no recheio ele fininho, porque eu já fiz, só que ele ficou aguado. Se for fazer, seria o ideal tirar essa parte das sementes e deixar ele o mais seco possível, mas eu prefiro colocar em cima. Aí se a gente coloca ele em cima e joga um pouquinho de orégano, ele fica bom demais. Aí já forrei todos eles aí, cobri ele com rodelinhas de tomate. Eu coloquei um pouquinho só de limão para temperar esse tomate aí, porque senão fica só o gosto do tomate. Aí a gente vê depois que ele já assou, ficou nessa cor aí, já tá assadinho. Aí essas são as melhores partes, né? Que é hora da gente provar como que ficou o lanche. Se fizesse num forno a lenha, ficaria melhor ainda. Quando a gente coloca bastante queijo, ele chega a estica na hora de tirar assim. Aí fica uma massa bem macia, saborosa. Aí eu abri esse daí pra... Tava até saindo a fumaça ainda, porque tinha acabado de sair do forno. Dá pra fazer com presunto e queijo, com mortadela também junto. Numa próxima ocasião eu quero fazer um com aquele salaminho. Acho que o salame fica bem saboroso também. E vou colocar bastante recheio. Esse, como era para tomar um café, eu preferi fazer salgado. Então é uma massa bem macia, amarelinha, saborosa. Aí depois dele pronto assim, ele fica... Se a gente observar a massa bem macia, ele cresce numa proporção boa. Então 2 sachês de fermento, aquele fermento seco, já é o suficiente. Então aí, se usar o ovo caipira, vai ficar de boa qualidade.